Provérbios capítulo 27, de 1 a 10. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Pesada é a pedra, e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Cruel é o furor, e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Muito bem, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, pedimos o teu auxílio nesta hora, como sempre necessitamos e carecemos, pois sem o Senhor nada podemos fazer. E nesse momento pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito, nos ilumine, ó Deus, e prepare cada um de nós para aprender com a tua palavra nesta hora. E que esta mensagem, ó Deus, faça o nosso coração se deixar convencer a respeito daquilo que agrada o coração do Senhor. E que assim também o nosso coração seja moldado pelo teu Espírito ao teu coração, para que pratiquemos, ó Deus, aquelas ações que são próprias daqueles que amam ao Senhor e daqueles que se submetem à tua santa e bendita vontade. Ajuda-nos neste momento, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto que nós lemos agora em Provérbios, capítulo 27, de 1 a 10, é um texto dedicado a falar sobre a amizade. E embora em alguns dos versículos não esteja explícito a palavra amizade ou amigo, mas elas estão lá. E a intenção deste conjunto é dar pelo menos 4 conselhos importantes sobre a importância da amizade, sobre as nossas relações de amizade. Esse texto, ele nos ensina que a amizade é algo muito valoroso e é indispensável para a nossa vida. E nós aprendemos muito bem isso, não apenas neste texto, mas toda a Bíblia, ela vai considerar a importância da amizade. E as pessoas não negligenciam isso. A verdade é que toda a sociedade sabe da importância do amigo. Não fosse assim, não teria tanto dia oficial do amigo, né? Você que acompanha as redes sociais sabe que volta e meia você acorda e tem alguém dizendo: hoje é o dia do amigo. Mas isso acontece 4, 5, 6 vezes durante o ano, e afinal de contas a gente nem sabe direito que dia que é o dia do amigo ou o dia da amizade, porque todo dia ou todo mês alguém acaba escolhendo um dia lá para falar de amigos. Então a nossa sociedade, ela sabe a importância da amizade. Nós também sabemos. Basta você passar um dia junto com amigos queridos e você não vai ter dúvida a respeito da importância deles, né? Sexta e sábado eu tive a oportunidade de reencontrar bons amigos, né? Amigos de longa data, e é muito gostoso. Na sexta-feira nós jantamos com a família de amigos que já nos visitaram aqui, mas muito bom revê-los. Nós estivemos lá em São Paulo com eles. Ontem era aniversário de um menino que nós gostamos muito, filho de um grande amigo nosso, e eles estavam acampados, né, vamos dizer assim, num sítio, uma casa grande, e tinham muitas famílias de amigos nossos que estavam lá, e passaram um dia com amigos, especialmente os que você não vê há muito tempo. É muito gostoso, parece que traz refrigério para o coração da gente, mas não parece não, traz mesmo.
E é a palavra de Deus que diz isso. A amizade é algo importante, é algo fundamental na vida de cada um de nós. Porque a amizade é o cimento que entrelaça todo tipo de relacionamento. Todos os relacionamentos familiares, eles são entrelaçados pela amizade. E se não tiver amizade, eles não se sustentam. As relações nossas com os companheiros de trabalho, com os companheiros não familiares, mas que fazem parte da nossa rotina, como os nossos irmãos na igreja, é uma relação que só se sustenta através da amizade. E a própria relação nossa, num processo de evangelização, é uma relação profundamente dependente da amizade. Então, a amizade é algo fundamental para as nossas vidas, nós precisamos dela, e é uma ferramenta excelente para que a gente possa dar continuidade a todos os processos na nossa existência de relação que nós precisamos ter todos os dias. Trabalho, diversão, igreja, tudo isso depende em grande escala da amizade. E o texto que nós temos aqui é um texto que fala sobre isso. Esse texto começa com uma introdução, que são os 2 primeiros versículos aí, falando a respeito do quão fundamental é ter e cultivar amigos. Mas como que o texto apresenta isso? O texto apresenta isso mostrando 2 questões que são muito importantes na nossa vida. A primeira é a imprevisibilidade do amanhã. A imprevisibilidade do amanhã torna um amigo alguém absolutamente necessário para você. Tem gente que diz assim: eu não preciso de ninguém. Ou às vezes não diz, mas prefere viver aquela vida isolada. Eu gosto da minha casa, eu não gosto de ter contato com ninguém, eu prefiro ficar aqui, porque essa coisa de ficar ligando para as pessoas, indo na casa dos outros, recebendo gente, esse negócio dá muito trabalho, e olha, o que eu prefiro mesmo é ficar sozinho. Muito bem. O primeiro versículo do capítulo 27 diz: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Ou seja, você pode até dizer: olha, eu tenho uma casa boa, eu tenho uma boa poupança, eu tenho um bom emprego, e a minha vida é estável, e eu não preciso de ninguém. Dificilmente alguém vai dizer isso, mas tem quem diga. Mas talvez você não diz, mas pensa. Fala assim: olha, minha vida está boa. É aquela história do eu me basto, né? Eu me basto, está tudo ótimo. E aí você não liga para amigos, você não sai com outras pessoas, você não conversa com outras pessoas. Mas isso não passa de uma arrogante presunção, isso não passa de orgulho, porque nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã. E pode ser que amanhã eu precise de alguém para me acompanhar numa consulta ao médico. Pode ser que eu precise de uma carona. Pode ser que amanhã eu precise de alguém para cuidar de mim. Se de repente, por algum motivo de doença, eu não possa nem sequer me levantar da cama. Pode ser que amanhã eu precise de uma casa para me receber. Pode ser que amanhã eu precise de alimento. E então é uma grande loucura quando você decide abrir mão de amizades, abrir mão de uma vida de muitos relacionamentos, para viver uma vida isolada. E infelizmente, a sociedade que nós vivemos hoje, que é uma sociedade que fala muito, mas sabe pouquíssimo sobre a amizade, é uma sociedade em que você tem um celular, e nesse celular você se conecta a redes sociais, onde você tem 2.000, 3.000, 4.000 amigos. Mas de repente você, entre tantos amigos, você não tem um que possa te receber, te levar para um lugar que você não pode ir sozinho, te acompanhar numa consulta no médico. Talvez você não encontre um na hora que você precisa, porque são relacionamentos, no fundo, virtuais. E sabe o que significa virtual? Virtual é uma coisa que não existe. Então estes 2.000, 3.000, 4.000 amigos que você tem lá nas suas redes sociais, eles existem de fato? Se eles não existem, você está numa grande enrascada, porque este versículo diz: nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então não se vanglorie achando que o seu amanhã vai ser perfeito. Tem muita gente que diz assim: olha, eu trabalhei muito, não fiz amigos, porque eu precisei cruzar correndo a vida para garantir o meu futuro. E nessa garantia de futuro, você achou que a única coisa que você ia precisar era de patrimônio, de coisas. Eu conheço muita gente idosa que tem uma condição muito boa, mas sofre de depressão por solidão, porque tem uma boa aposentadoria, tem uma casa segura, tem um bom lugar para viver, mas não teve amizade nem com os próprios filhos, e hoje nem os filhos frequentam a casa dos pais.
que já são idosos e que estão sozinhos. Está assim, ó. Quando você faz uma visita, como vocês, eu acredito que a maioria já fizeram, ao nosso asilo aqui, ao Lar Vicentim, quando você vai lá, sabe o que você encontra lá? Você não encontra só idosos que não têm condição de viver em nenhum outro lugar. Você encontra muitos idosos lá que têm condição, alguns que têm até casa. E sabe por que eles estão lá? Porque eles não têm amigos fora. Os parentes os abandonaram, os filhos não vêm visitá-los e eles vivem sozinhos. Entre viver sozinho numa casa confortável e viver sozinho num lar para idoso e viver acompanhado num lar para idoso, eles preferem estar lá. E outros realmente estão abandonados mesmo, porque ninguém quis cuidar e por fim eles tiveram que ir para lá. É muito triste quando a gente cruza a nossa história, a nossa vida aqui, sem cultivar laços de amizade. Porque nós não sabemos o que vai acontecer nos últimos dias da nossa vida. Nós não sabemos o que vem amanhã. E se nós não cultivamos amigos, isso é muito sério. Outro alerta que ele usa para fazer essa introdução na importância da amizade é ter alguém que fale de você, o que você é. Porque não há valor algum quando eu digo quem eu sou e o que eu sou. Isso não passa de orgulho, arrogância e alguma coisa que as pessoas vão ouvir e vão dizer: quem garante que ele é assim mesmo? Quem garante que ele é um bom trabalhador? Quem garante que ele é uma pessoa confiável? E isso é uma necessidade na sociedade admitida por todos. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista num local de trabalho, né, numa empresa. Você precisa indicar o quê? Você precisa indicar pessoas que te deem referências. Pessoas que deem referências sobre você. Por quê? Não é que as pessoas duvidem da sua palavra. O problema é que o louvor de nós mesmos não tem valor. Quando eu exalto o que eu sei fazer, por mais que eu esteja falando a verdade, esta exaltação vinda da minha própria boca, ela não tem valor. Você precisa de alguém que diga isso a respeito de você. E é nessa hora que a amizade é tão fundamental e tão importante. Porque são os amigos que realmente dizem quem nós somos. E não só numa entrevista de trabalho. Vai abrir uma conta no banco, eles vão pedir referências suas. Vai abrir uma conta numa loja, fazer um crediário, eles vão pedir referências suas. Se você for pastor e tiver que mudar de igreja um dia, quando você for para uma igreja que não te conhece, sabe o que eles vão querer? Referências suas. No dia em que chegar um moço na sua casa querendo pedir a sua filha em casamento ou pedi-la em namoro, sabe o que você, pai, vai querer? Referência. De quem que esse menino é filho? O que você sabe sobre esse menino? Porque não adianta. O que eu falo a respeito de mim mesmo, por mais que seja verdadeiro, não tem peso, a não ser que seja confirmado. E para confirmar isso eu preciso de amigos. Então, o autor de Provérbios aqui, o nosso sábio, ele está propondo que a amizade é algo fundamental na nossa vida por dois motivos principais. Primeiro, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E segundo, porque sem um amigo para confirmar quem eu sou, eu não posso dizer que eu sou nada. Então a minha própria existência, a minha reputação depende da confirmação daqueles que convivem comigo, de amigos. Então amigos são importantes, tanto para que você tenha uma certa segurança sobre o amanhã, mas também para que você tenha segurança hoje, para que você possa dizer coisas sobre você e ter quem te confirme isso. Pessoas que te acompanham e sabem quem você é. Então ele introduz o assunto mostrando isso. Mas de cara ele já diz o seguinte: agora, na hora de fazer amigos, cuidado, tem algumas pessoas de quem você não deve ser amigo. Ele já começa por aí. De quem eu não devo ser amigo? Porque ao invés de trazer bênção para a minha vida, vai trazer prejuízo. Versículos 3 e 4. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. Se você não quiser carregar pedra, se você não quiser sair carregando um caminhão de areia por aí, então não faça amizade com gente insensata, porque a única coisa que eles vão trazer para a sua vida é peso, é dificuldade. É interessante isso, mas pastor, as pessoas não andam por aí com uma placa dizendo eu sou insensato. É por isso que o livro de Provérbios existe. Leia o livro de Provérbios e você vai identificar um insensato facilmente. Aliás, nós já falamos sobre insensatez aqui. Em quase todos os provérbios que nós estudamos, sempre tem o perfil do insensato.
Tá? O insensato é aquela pessoa que não leva em consideração a sabedoria na hora de tomar suas decisões. O insensato é aquele que fala sem pensar. O insensato é aquele que gasta o que não tem. O insensato é aquele que semeia contenda. O insensato é aquele que não confia em Deus, não pede orientação do Senhor. E aí a gente podia falar muitas coisas. O insensato é aquele que não tem temor a Deus. O insensato é aquele que não crê em Deus. E a gente podia falar muitas coisas sobre o insensato. Mas você tem muitas informações já, eu acredito que quando você ouve essa palavra, dá até arrepio, porque você lembra de muitas coisas relacionadas à insensatez. O texto, ele está dizendo, cuidado, porque amigos insensatos podem se tornar um peso para a sua vida. Um peso difícil de carregar. O versículo 4, ele fala também o seguinte: cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Tem outro tipo de pessoa com quem você não deve cultivar amizade: com o invejoso. Porque olha, ninguém resiste ao furor, e é difícil demais de resistir à ira. Ele está dizendo o seguinte: olha, você já se deparou com uma pessoa que estava enfurecida? Como é que você contém uma pessoa enfurecida? Você já teve que lidar com uma pessoa que estava absolutamente colérica, irada? Como é que você segura uma pessoa irada? É difícil demais. Quando a ira toma conta do coração de uma pessoa, é difícil de contê-la. E aqui o autor está dizendo, muito mais difícil de conter do que a ira e o furor, é conter o invejoso. Inveja, só para a gente lembrar, inveja não é você de repente ver uma pessoa, está lá, uma pessoa comprou, uma coisa muito comum aí, comprou um celular. E aí o invejoso não é aquele que vê o celular e fala assim, poxa vida, isso foi um grande avanço, uma melhoria, esse aparelho realmente é melhor. Eu vou trabalhar para ter um aparelho igual. Isso não é invejoso. Esse é um cara que está se valendo do que você fez para estimulá-lo a crescer e avançar. Isso daí é algo bom. Isso aí não tem nada contra. Mas o invejoso é aquele que olha e ele fala, eu quero aquele celular. Eu não quero um igual, eu quero aquele. E aí o invejoso, ele vai fazer de tudo para ter. Ele vai chegar ao ponto de dizer, viu, você não quer comprar um outro para você? Faça esse para mim. Me vende esse, eu pago. E aí você percebe que a inveja, na realidade, é a tentativa do indivíduo sair dele e entrar no seu posto. Ele quer, na realidade, ele não quer uma coisa igual à sua, ele quer tomar o seu lugar. E nós devemos tomar muito cuidado com amigos invejosos. São amigas invejosas que tentam tomar o marido da outra. São amigos invejosos que cobiçam a mulher do seu próximo. São amigos invejosos que tentam puxar o tapete de um colega no trabalho para tomar o posto dele. E ele não vai ficar contente com isso, porque ele não quer só tomar o posto, ele quer tomar tudo. O invejoso é aquele que bota o olho naquilo que não é dele, e ele cobiça, ele almeja, ele deseja, ele quer aquilo que não é seu, porque na realidade ele quer fugir da sua própria vida e quer assumir a vida do outro. Este é o invejoso. Com esse tipo de gente você não vai fazer amizade, é o que o texto está dizendo. Quer dizer, cuidado com gente insensata e cuidado com gente invejosa, na hora de estabelecer suas amizades. E isso é um grande critério a se levar em consideração. E na realidade, nós vamos ver, não neste provérbio, mas num outro dia a gente vai falar sobre isso. Quando você encontrar alguém desse jeito, se você fosse levar literalmente o que a Bíblia ensina, você deveria colocar uma placa nessa pessoa, fazer uma cerca em volta dela, colocar uma placa e avisar, não se aproxime, que é um perigo, ok? Mas deixemos isso de lado. Primeiro conselho dele é, não faça amizade com esse tipo de gente. Segundo conselho, ele vai a partir do versículo 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Num segundo momento, levando em consideração a escala de prioridades da vida, ele vai falar sobre a amizade dentro da família. Ele vai dizer o seguinte, olha, a amizade ela é fundamental para a construção de uma família. Ela é fundamental para que as pessoas se estabeleçam numa relação de amor. Por quê? Porque os verdadeiros amigos são aqueles que amam ao ponto de repreender. E é isso que mais tarde vai acabar se desdobrando num relacionamento, por exemplo, um relacionamento conjugal.
É isso que marca a relação de pais e filhos. Quem ama e quem tem amizade realmente, essa amizade ela se traduz em amor. E é o amor que me motiva a dizer coisas difíceis e duras para alguém com quem eu tenho amizade, para que essa pessoa se conserte. E então ele está dizendo, nós precisamos de amizades, porque são os amigos verdadeiros que realmente nos amam ao ponto de dizer as coisas que a maioria não diz. Falsos amigos são aqueles que sempre vão dar tapas nas costas e vão dizer, e aí? Não, beleza, vamos em frente, estamos juntos. É isso aí, vamos lá, deixa isso para lá, deixa passar, vamos junto. Falsos amigos não estão dispostos a gastar tempo para dizer coisas difíceis que vão abrir feridas. Mas vão abrir feridas não para desconstruir, vão abrir feridas para curar. Sabe aquela história de quando você está com uma ferida com uma casca dura e está inflamado por baixo, e não tem jeito de curar se não arrancar a casca. E aí vem alguém lá e arranca, e você pensa, essa pessoa não gosta de mim, está tirando a casca da ferida e está doendo. Mas se é essa pessoa que gosta de você, porque é essa pessoa que está tentando colocar remédio no lugar onde realmente vai dar resultado. Agora o sujeito que vem, passa uma aguinha por cima, né? Aquela água doce, que não provoca dor, que não faz nada, isso não é amigo. Isso não é amigo. Tá? E a outra expressão que ele usa para descrever isso é, leais são as feridas feitas pelo que ama. Agora, ruim mesmo, são os beijos daqueles que odeiam, porque esses beijos são enganosos. E aí eu tenho comigo o seguinte, gente que ama de verdade não é melosa. Gente que ama de verdade não é melosa, sabe por quê? Porque nenhum de nós é perfeito. Daria para ser meloso 100% do tempo se todo mundo fosse perfeito. Mas como a gente não é perfeito, não dá para ser meloso o tempo inteiro. Como a gente não é perfeito, tem momento que você precisa chegar com um amor firme e dizer coisas duras. Mas essas feridas abertas por coisas duras são a prova real de um verdadeiro amor. Porque aonde só tem beijo, na realidade o que você tem é uma relação enganosa, uma relação falsificada, uma relação que por trás dela o que realmente existe é o ódio. E então isso é para a gente reavaliar nossas amizades. Quem são nossos verdadeiros amigos? Quem são nossos maiores amigos? Maior amigo de repente não é o cara que topa tudo junto com você. Melhor amigo talvez é aquele que diz muito não para você e diz, ó, nisso eu não vou, porque esse caminho não está certo, eu não vou te acompanhar nisso daí não. Esse é um bom amigo, porque é um amigo que te diz a verdade, mas que não fica concordando com tudo só porque ele quer te agradar. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa cultura de querer agradar todo mundo, porque essa cultura de querer agradar todo mundo esconde na realidade falsidade. Porque aonde existe integridade, verdade e amor e amizade, existe contrariedade também. Porque, como eu disse, nós não somos perfeitos. É impossível que eu ache um amigo que nunca me contrarie. Aí alguma coisa está errada, a Bíblia está errada, então é. Então guarde bem isso. Conselhos. Faça amigos, porque você não sabe sobre o dia de amanhã, então você precisa de pessoas. Faça amigos para que eles digam alguma coisa sobre você, para que te comprove o que você realmente é. Não faça amigo com o insensato e não faça amizade com o invejoso, que isso vai te trazer problema. Mas cultive amizades que se fundamentem no amor, um amor que te leva a ter coragem de dizer coisas que machucam, mas que são importantes. E quando você ouvir isso, louve a Deus pelo amigo que você tem, que teve coragem de dizer aquilo que você não gosta de ouvir, para o seu bem. Mas também aqui existe um alerta negativo: fuja de quem só te beija. Porque quem te lambe e te beija, na realidade, é enganoso e é mentiroso, porque é impossível que alguém seja meloso com você o tempo inteiro e ao mesmo tempo seja verdadeiro. E ao mesmo tempo seja verdadeiro. Versículo 7 e 8, ele vai mostrar o seguinte, ele vai mostrar que relacionamentos profundos acabam quando acaba a amizade.
Ele vai dar dois exemplos aqui nesses dois versículos, exemplos ligados à vida conjugal e à vida familiar. Ele vai mostrar o seguinte, olha lá. Por que a amizade é tão importante? Versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. E aí o versículo 8. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Lar, família, relacionamento conjugal, é um relacionamento de profunda amizade. Profunda, é a amizade mais profunda que você vai ter, é a amizade que você vai desfrutar dentro do relacionamento conjugal. Mas existem coisas que destroem essa amizade. Quais são elas? São citadas duas aqui, uma no versículo 7 e uma no versículo 8. A no versículo 7 é a ingratidão. Ingratidão gerada por uma vida farta. Veja só, quando o sujeito está farto de tudo, quando ele tem tudo, sabe o que ele faz? Segundo esse texto aí, ele pisa nas coisas mais deliciosas do mundo e ele simplesmente desconsidera-as. Pisa, literalmente. Para eles, naquela cultura lá, mel era o néctar dos deuses. Não tinha nada mais extraordinário do que mel. Naquela época eles não tinham ainda sorvete Häagen-Dazs, não tinham marrom glacê, não tinha leite condensado, não tinha nada disso. Mel, não tinha pudim de leite condensado. Mel, gente, era uma coisa vinda direto do céu. E aí ele está dizendo, olha, o sujeito quando ele está com a barriga cheia, ele é capaz de pisar no mel. Como se o mel fosse lixo. Porque quando a gente está farto, quando a gente está cheio, a gente tem uma inclinação, quase que involuntária, à ingratidão, a não gostar mais das coisas. Vocês já perceberam que as críticas à comida só vêm depois que a barriga fica cheia? Não é assim? As cozinheiras sabem disso, né? Enquanto o sujeito está com fome, mas que arroz delicioso, que carne perfeita. Aí depois que ele enche a barriga, o arroz, assim, para ficar perfeito, faltava ter ficado um pouquinho só mais soltinho. Talvez 3 minutos a menos no fogo. Ou talvez 200 ml a menos de água. A carne estava ótima, mas se você fizesse assim, ela ficaria melhor. Por quê? Porque a barriga já está cheia, e quando a barriga está cheia, a gente começa a pisar. Pisar naquilo que era um néctar dos deuses há 10 minutos atrás, mas a barriga está cheia, agora não vai. Sabe o que destrói a amizade? Quando a gente está tão cheio de coisas que a gente começa a não valorizar o que realmente tem valor, o que é importante. E infelizmente tem muito casamento acabando, por quê? Porque a casa está cheia de coisa. Tem de tudo na casa. Porque a despensa está entupida. Porque a garagem está cheia. Porque o porta-joias está entupido. Porque a conta bancária está derramando. É difícil isso hoje em dia, mas está derramando zero para o lado de fora. Aí a esposa começa a não prestar mais. Aí o marido começa a não ser mais um deus grego. Aí as coisas começam a não prestar mais. E aí a amizade, ela vai se destruindo. Por incrível que pareça, a própria amizade é o remédio para isso. Porque lembra do versículo anterior? É nessa hora que os verdadeiros amigos precisam chegar, especialmente o marido e a mulher, chegar um para o outro e falar assim, olha, nós estamos mudando a nossa escala de valores e isso está afastando a gente. Nós estamos nos afastando um do outro porque nós estamos priorizando outras coisas, quando a gente deveria estar priorizando a gente. Nós estamos perdendo o nosso filho porque nós estamos valorizando outras coisas ao invés de valorizá-lo. Verdadeiros amigos fazem isso, dizem coisas duras na hora precisa. Falsos amigos fazem de conta que não está acontecendo nada. E aí acontece o que está no versículo 8. Olha o que está no versículo 8, olha que interessante. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar.
Quando você começa a ficar cheio demais das coisas, quando o seu lar já não tem mais aquele atrativo que tinha antes, você começa a fazer o quê? Maridão começa a sair por aí, né? Abre o vidro do carro, fica olhando para uma, quebrando o pescoço quase, olhando para fora, olha para outra, né? A esposa começa a sair por aí, e às vezes sair por aí não é nem sair de dentro de casa, gente, é abre o Facebook e você viaja por aí. Ou seja, ave sem rumo. Acabou a graça do lar, acabou a graça da esposa, do esposo, você começa a vaguear. Isso tudo é um problema que começa com a falta de amizade. Quando a amizade é deixada de lado, a amizade é trocada por dinheiro, por trabalho, quando a amizade é trocada por intelectualismo, por títulos, quando a amizade é trocada por poder, quando a amizade é trocada por qualquer coisa, o resultado é ingratidão e o resultado é desinteresse. O desinteresse que vai te tirar de dentro de casa e vai te colocar na rua. E esse desinteresse que te tira dentro de casa e te coloca na rua, não passa de uma grande insensatez e vai arrebentar com o seu lar. O autor de Provérbios está colocando duas circunstâncias em que a falta de amizade, ela vai ser uma ferramenta, ou vai ser o ponto-chave da destruição de família. Quando a ingratidão toma o lugar da amizade, e por isso vem o desinteresse, e aí os relacionamentos acabam. E ele fecha, obviamente, voltando à essência da amizade, dizendo: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Dizendo, olha, naquela época perfume era unguento, era colocado alguma raiz dentro do óleo, e aí se produzia o perfume. Não é como esses perfumes nossos aí, à base de álcool, de água, de alguma coisa assim, muito leve, com bastante frescor, mas o princípio de trazer frescor e trazer alegria para o corpo, para o coração, era o mesmo. Mas dizendo, olha, assim como depois daquele banho bem refrescante, você vai lá e se banha com um perfume gostoso, e aquele aroma traz vida, traz alegria para o coração, assim são os conselhos de um amigo, os conselhos cordiais, os conselhos que são importantes para a sua vida. Seja o conselho dado por uma esposa ao esposo, seja o conselho dado por um esposo à esposa, por um pai ao filho, seja o conselho dado nas suas relações de amizade, seja o conselho de um amigo seu de infância, seja um conselho de um amigo que você fez agora, os conselhos dos amigos, a conversa com o amigo, a troca de informações, a troca de experiências com o amigo, é algo assim que traz refrigério, que traz alegria, que perfuma a alma e o coração da gente. E nós não podemos abrir mão de amigos, nós não podemos abrir mão da companhia dos amigos, nós não podemos abrir mão dos conselhos que recebemos dos amigos. O versículo 10 ele diz: não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai. Existem amizades que foram construídas de repente a um custo muito alto, e que precisam ser mantidas. Nós temos visto, e eu conheço várias histórias assim, de amizades de 50 anos de pais, e de repente chegam os filhos, ou chega a maioridade dos filhos, e os filhos conseguem não só não manter a amizade, mas afastar os pais dos amigos, por causa de intriga. E eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos histórias assim, de casais, de famílias que foram próximas durante muito tempo, daí de repente os filhos tiveram um teretetê lá e afastou as duas famílias, as 3 famílias, as 4 famílias. Mas Provérbios diz: não faça isso, porque a amizade é um grande patrimônio, é um patrimônio maior do que as terras que você tem escrituradas no seu nome. Vou repetir, a amizade é um patrimônio muito maior do que as terras que você tem escrituradas no teu nome. Os maiores tesouros nossos não são guardados dentro de pastas com um título de reconhecimento no cartório. Os maiores tesouros nossos são guardados nas nossas lembranças, nas relações com os nossos amigos. Esses são tesouros verdadeiros. Esses são tesouros que ninguém pode tirar de você e que você vai levar para sempre. Então nós precisamos reavaliar o que é importante na nossa vida. Amigos, amizade, as amizades dos nossos pais, elas são importantes e elas são para serem mantidas por nós. Tenho aqui uma boa turma aqui de jovens e alguns adolescentes.
Vocês precisam nutrir essas amizades que foram construídas pelos pais de vocês, pela geração de vocês e pelas próximas. Isso é um patrimônio que não dá para ser quantificado. É um patrimônio maravilhoso. E vocês precisam disso. Ah, não, mas eu tenho uma família muito grande, minha família é muito boa. Aí vem o que está na sequência do texto aí. Eu fui verificar, João, porque o João sempre me cita esse texto. Essa palavra que está traduzida aí por vizinho, ela também é traduzida como amigo em algumas versões. Do mesmo jeito que desde o início lá, essa conselho cordial, também a boca que te louva, todas essas palavras em alguma versão é traduzida como o amigo. E então o que este texto está dizendo aí, é que você precisa valorizar os seus amigos e as suas amizades, porque mais vale um amigo, que seja um vizinho, do teu lado, do que um parente longe. E aliás, tem um alerta muito sério no meio desse texto aí. No dia da adversidade, não procura a casa do teu parente. Vai na casa do seu amigo. Está na Bíblia isso. Está aqui, ó. Provérbios 27, versículo 10. Nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Procura a casa do teu amigo. Profundidade e sabedoria das Escrituras. Algo para a gente guardar no coração. Não atravesse, não cruze a sua vida sem amigos, ou destruindo relações de amizade construídas pelos seus pais. Amizade é fundamental para a nossa vida. Eu concluí isso usando o maior de todos os exemplos, que é o exemplo de Jesus. Jesus veio, sabia do seu ministério, e ele veio trazer as boas novas de salvação, mas ele veio também morrer para nos salvar dos nossos pecados. Quando ele oficialmente começou o seu ministério, o que ele fez? Ele juntou 12 amigos. Ele precisava de gente junto dele. Desses 12 amigos, tinha gente mais próxima, tinha gente que não era tão próxima. Entre esses 12 amigos, tinham amigos coléricos, sanguíneos, tinham amigos melancólicos, amigos fleumáticos. Não só estes amigos que o acompanharam, mas muitas amigas começaram a acompanhar o Senhor Jesus, mulheres que dedicaram 3 anos da vida, e o que elas tinham para preparar alimento para essa comitiva, para acompanhar o Senhor Jesus, para ajudar o Senhor Jesus naquilo que ele precisava, mulheres. Mas não só isso, nos lugares onde Jesus fixou um tempo no seu ministério e trabalhou, ele ia comer na casa de amigos. Ele tinha uma facilidade que nenhum de nós tem, mas nós devemos aprender com Jesus, facilidade de fazer amigos. E ele fez muitos amigos. Os mais improváveis e os mais imprevistos amigos, ele fez. E aí, eu gosto sempre de lembrar, ele fez amizade com Levi, e não só com Levi, mas com os amigos de Levi, que eram pecadores, publicano, roubador e pecadores, de todo tipo, que se ajuntavam lá para comer na casa de Levi. Jesus foi lá comer com eles. Tem coisa melhor do que sentar à mesa com amigos? Ah, mas eles não têm a mesma fé que eu. Ainda não, mas pode ser que tenha. E mesmo se não tiverem, a Bíblia não diz que os amigos são apenas aqueles que compartilham da mesma denominação que você. Você tem que tomar cuidado com o insensato e com o invejoso. Mas amigo é amigo. Jesus estava passando um dia e tinha um baixinho que subiu numa árvore para ver Jesus, chamado Zaqueu. Ninguém gostava dele, antipático. Tinha uma má reputação, a reputação de ser um explorador, de gente pobre. Estava em cima da árvore lá, Jesus ia passando, Jesus falou: ô baixinho, desce aqui. Vou na sua casa hoje, vou almoçar com você. Que alegria para Zaqueu. Mudou a vida de Zaqueu. Uma expressão de amizade. Quando Jesus estava sendo crucificado, na via dolorosa, quando ele estava subindo, ele que fez tantos amigos, os amigos mais improváveis, quando ele não aguentava mais carregar a cruz, apareceu lá alguém, um amigo, que ajudou a carregar a sua cruz. Apareceu o amigo que emprestou um túmulo para ele ser sepultado. Amigos. Se você fizer uma pesquisa na Bíblia sobre essa palavra amigo, você vai encontrar coisas fantásticas, coisas maravilhosas sobre amizade em toda a Bíblia. Uma das relações mais íntimas de amizade, mais belas que a Bíblia estampa, além das de Jesus, é a relação de amizade entre Davi e Jonathan. É uma relação de amizade profunda.
que mudou a sorte de um filho de Saul, que poderia ser morto, mas não foi, por causa da amizade com Davi. E não só não foi morto, mas toda a família dele foi preservada por causa dessa amizade com Davi. Amizade é algo importante, irmãos, eu sei que vocês sabem disso, mas eu queria nesta manhã ressaltar através desse texto a importância disso. É importante porque é recomendada por toda a palavra de Deus. É importante porque o nosso Senhor Jesus deu bons exemplos disso e nós devemos imitá-lo. E é importante por causa de tudo isso que nós estudamos aqui em Provérbios. Porque nós precisamos de amigos, porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. É bom que eu tenha muitos amigos, porque a imprevisibilidade do futuro, ela se torna um pouco mais amena quando eu sei que eu tenho gente que vai estar ao meu lado. Eu preciso de amigos que digam a meu respeito alguma coisa, para que eu não seja o único falando de mim mesmo. Eu preciso fugir dos amigos insensatos e invejosos. Eu preciso de amizades verdadeiras, que demonstrem realmente amor, de pessoas que cheguem para mim e digam coisas que eu não gosto de ouvir, que somente alguém que me ama muito vai dizer, coisas que vão me machucar, mas essas feridas são transformadoras, e elas vão produzir coisas benignas na minha vida, coisas boas. Nós não precisamos daqueles falsos amigos que só servem para beijar, mas nunca para dizer algo verdadeiro. Cuidado com o seu relacionamento conjugal. A amizade é fundamental para que a ingratidão não tome espaço e para que o desinteresse não tome conta e desconstrua o seu casamento. A amizade é fundamental. Seja a melhor amiga do seu esposo, seja o melhor amigo da sua esposa. Não deixe que outras pessoas tomem o posto de melhor amigo dentro do seu lar. O melhor amigo do seu filho tem que ser você, o melhor amigo da sua esposa tem que ser você, marido, e o melhor amigo do seu esposo tem que a melhor amiga do seu esposo tem que ser você, minha irmã. Então, o dia que alguém ocupar esse espaço, você perdeu. E que a gente avalie sempre a amizade como um bom perfume que traz frescor à nossa vida. E que os amigos são importantes, porque numa hora de adversidade, os amigos eles chegam a ser mais presentes e mais decisivos para a nossa vida do que os nossos próprios irmãos de sangue. Por isso, na hora da adversidade, é melhor ter um amigo perto do que 10 irmãos longe. Um amigo perto faz uma diferença incrível. E eu sei que todos nós aqui em algum momento já experimentamos isso. Que Deus nos ajude a fazer amigos. Eu tenho aprendido que uma das formas também muito eficientes para a evangelização é a amizade. É difícil de evangelizar pessoas com quem você não tem amizade. Nós temos um bom exemplo disso na nossa UPA aqui na igreja. Os adolescentes que têm sido evangelizados são os amigos dos nossos adolescentes crentes. E eles, através da amizade, eles conseguem levar o evangelho. Que nós adultos aprendamos esta lição. Porque vocês, eu, todos nós, adultos, precisamos de mais amigos. Nós estamos muito isolados. Muito isolados. As nossas relações são normalmente só comerciais e aqui na igreja de domingo, bem superficial. Nós precisamos de mais amigos. E não são só os amigos da igreja, não. Os da igreja, mas nós precisamos de amigos fora, para que inclusive a gente possa contribuir para que eles também creiam em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude nisso. Que Deus nos dê muitos amigos e nos dê o privilégio de manter essas amizades com todo o nosso esforço, de todo o nosso coração. Vamos ficar em pé.